Vamos abrir nossas Bíblias, texto de Atos, capítulo 15. Nós temos um texto importantíssimo aqui. A partir do verso 6, nós vamos ler até o verso de número 21, Atos 15, verso 6 ao verso número 21. Temos crianças que querem desenhar, hoje está devagar, hein? Logo hoje que eu pensei no desenho, não tem criança, né? Tudo bem. Beleza, tem uma ali. É o seguinte, o desenho vai ser, você vai desenhar pessoas de todos os tipos. Cabelo grande, cabelo pequeno, grande, pequeno, gordo, magro, alto, baixo, azul, amarelo, vermelho, e todo mundo junto, adorando o Cordeiro. Beleza? Tá tranquilo? Tá fácil. E a mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje é a suficiência da graça e a unidade da igreja. A suficiência da graça e a unidade da igreja. Vamos ler a palavra do Senhor então. Atos, capítulo 15, verso 6 até o verso de número 21. Diz assim, palavra de Deus. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham de contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Até aqui, vamos ter mais um momento de oração. Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela comunhão que temos no Senhor, obrigado pelas canções, pela leitura também da Tua Palavra. E nesse momento nós pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio, para que possamos compreender a Tua Palavra e aplicá-la nas nossas vidas. Seja o Teu Espírito mais uma vez sobre nós, nos dando sabedoria, nos dando graça, entendimento, e também nos dê, ó Pai, a condição de aplicar a Tua Palavra em nossas vidas. Nós oramos assim, para a glória de Jesus. Amém. Esse, então, como disse anteriormente,
é o texto central do livro de Atos. Muitas vezes nós passamos por esse texto, olhamos para isso que está acontecendo e não conseguimos compreender a profundidade, a questão, a disputa que havia ali e o risco que havia da igreja tomar determinado rumo. Aqui nós temos o momento onde os gentios estão sendo unidos aos judeus. Os judeus que creem no Senhor Jesus Cristo, agora eles precisam conviver com os gentios. E foi levantada uma questão, como um judeu circuncidado ao 8º dia, um judeu que não come carne de porco, carne que não tenha sido devidamente sangrada, como que um judeu que no Antigo Testamento, por todo o Antigo Testamento, considerava as nações como impuras, pessoas que não são judeus, pessoas que não poderiam ter comunhão. Então o judeu não poderia sentar-se à mesa com o gentio, o judeu não poderia entrar na casa de um gentio, o judeu não poderia comer uma comida junto com o gentio. Então como eles poderiam fazer parte da mesma igreja? Como eles poderiam comer a ceia do Senhor em unidade? E aqui então os apóstolos, essa questão foi levada para Jerusalém, tudo isso aconteceu em Antioquia. Paulo é o apóstolo dos gentios, Deus tem feito maravilhas através desse homem. E os gentios têm se convertido em massa, cidades inteiras, comunidades inteiras, um verdadeiro avivamento nos estrangeiros. E então essa questão chega em Antioquia, os judeus descem, melhor dizendo, até Antioquia e começam a causar problemas, ensinando que é necessário circuncidar os gentios, senão eles não podem ser salvos. Houve uma disputa lá, Barnabé e Paulo discutem com esses homens, ensinando sobre a graça de Deus. E a igreja de Antioquia, então, diz, vamos resolver essa questão. Vamos enviar Paulo, Barnabé, com mais alguns irmãos, lá para Jerusalém, e os apóstolos podem decidir isso. Os apóstolos conhecem o Antigo Testamento, os apóstolos conhecem Jesus, andaram com Jesus, Pedro está lá, eles vão resolver essa questão para nós. Então, Paulo vai até lá com Barnabé, mais alguns irmãos que não são mencionados. Então, dá início aqui uma reunião. Essa reunião, Lucas não nos fala quanto tempo durou essa reunião, mas isso é interessante, porque nós, como presbiterianos conciliares, nós fazemos reuniões por muitas vezes, né? Reuniões do conselho às vezes duram 1 hora. 1 hora nunca existiu, eu acho, uma reunião do conselho que durou 1 hora, 2 horas. 2 horas, 3 horas, já começou a ficar longa. Mas, irmãos, reuniões de presbitério às vezes duram 3 dias. Essa reunião aqui provavelmente durou algum tempo, durou dias. Lucas, de fato, não nos informa, mas a verdade é que esses irmãos, então, os apóstolos, presbíteros, eles vão se debruçar sobre essa questão, vão examinar esse assunto para ter uma resolução que sirva para todas as igrejas. Então, essa decisão que está sendo tomada aqui por esse concílio, por essa reunião desses homens de Deus, será a diretriz para todas as igrejas gentílicas, nesse tempo aqui. Só para vocês terem uma ideia de um exemplo, a nossa Assembleia de Westminster, os textos que nós temos como padrão de confissão de fé, foram escritas na Inglaterra, a reunião durou 6 anos, para que aquele documento fosse completamente escrito. E é um belíssimo documento. As pessoas, homens de Deus, se debruçaram ali, resolveram as palavras que iam ser colocadas ali, e durou, então, esse tempo bastante longo. E aqui, então, provavelmente essa reunião também durou muito tempo. E a resolução que acontecerá nesse concílio, ela precisa resolver a questão dos gentios, mas também trazer uma unidade ao corpo de Cristo. Porque os judeus não podem também ser feridos, os judeus não podem ser machucados ali na fé. Então, a decisão que é tomada aqui é uma decisão que acaba trazendo paz e unidade ao corpo de Cristo. Então, há um desafio, e esses homens, então, entram aqui em assembleia, em reunião, para decidirem essas questões. Nós podemos compreender, para um judeu, ter a vida toda vivendo debaixo de regras, de leis do Antigo Testamento, e agora isso precisa ser de alguma forma alterado. Então o gentio agora ele é considerado por Deus
não como mais impuro. E o judeu precisa compreender isso. E nós sabemos que alterar costumes e hábitos nossos muitas vezes demoram anos. Às vezes nós temos um hábito, nós temos um costume e nós demoramos anos a fio para poder mudar essas condições. Então, os judeus têm dificuldade de alterar o seu pensamento, de alterar ali a conduta em relação à lei de Moisés, em relação à circuncisão. Então, séculos fazendo essa prática, gerações fazendo isso, mas isso precisa de alguma forma ser reorientado, a visão precisa ser mudada. Então, os judeus, eles vão assumir aqui uma outra postura, a princípio aqui nessa reunião, e tudo isso acontece nesse ponto. Então, é um ponto fundamental do texto de Atos, como eu disse, é central na estrutura teológica. Agora a igreja passa a ser uma igreja de maioria gentílica. O cristianismo, quando nós observamos, ele não consegue ser contido pelo judaísmo. O cristianismo ele nasce no contexto judaico. Jesus era judeu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Davi, a tribo de Judá, da descendência de Davi. Mas o cristianismo ele extrapola o judaísmo. O cristianismo ele foi criado pelo Senhor, por Deus, para alcançar as nações, para avançar sobre outros povos, outras raças. E o judaísmo, então, não pode conter o cristianismo. Aqueles fariseus, aqueles homens que querem que os gentios passem a ser judeus para depois ser cristãos, eles não serão satisfeitos. Isso é interessante. Jesus, quando ele traz uma parábola, uma ilustração, nos ajuda a compreender esse momento aqui da história. Marcos, capítulo 2, verso 21 e 22, diz o seguinte: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Então, o cristianismo é esse vinho novo, e ele não pode ser contido pelo judaísmo. Se ele, caso assim permanecesse, ele estouraria também o odre, o vaso ali, tudo se perderia. Então o evangelho ele é indomável, ele não pode ser contido. O evangelho, como disse Charles Spurgeon, é como um leão. Quando ele é solto, ele avança. E assim também foi decidido aqui nessa reunião que o evangelho não seria moldado pelo judaísmo. Então, nós temos aqui, nesse texto, o parecer, em primeiro lugar, de Pedro. Pedro vai ser o primeiro ali a se levantar e a trazer uma palavra. Como eu disse, provavelmente durou dias essa reunião. Lucas não registra, obviamente, tudo o que aconteceu, mas ele vai destacar aqui 3 momentos. O primeiro é o momento onde Pedro fala, o segundo momento onde Barnabé e Paulo dão o seu relatório, e por fim Tiago, o irmão do Senhor, termina e fecha com uma conclusão, e ali a reunião é encerrada com uma determinação para as igrejas, então, gentílicas. Primeiro, vejamos aí o parecer de Pedro. Verso 6 diz que houve então essa reunião para exame dessa questão. Verso 7, Pedro toma a palavra. E a palavra de Pedro é da seguinte maneira: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio os gentios ouvissem o evangelho e crescem. Pedro começa dizendo que Deus escolheu esse homem dentre aqueles outros para que Pedro fosse o instrumento de Deus, para que através da boca de Pedro, Cornélio, aquela situação onde o soldado romano Cornélio e toda a sua casa se encontram com Pedro, o Espírito Santo vem sobre aqueles homens, eles são convertidos e eles então passam a fazer parte do povo de Deus. E tudo isso acontece por intermédio de Pedro. Pedro está dizendo, olha, Deus me escolheu dentre vós para isso. Pedro não está exaltando a si mesmo como uma escolha, mas Pedro está colocando aqui que Deus foi quem operou essas coisas. Foi Deus quem levou o apóstolo até Cesareia, até a casa de Cornélio, para que aquela conversão ali da família toda acontecesse. Isso está lá em Atos, capítulo 10. Pedro salienta aqui que os gentios então ali ouviram e creram.
Pedro pregou, mas Deus salvou aqueles homens. Ou seja, Pedro começa o seu argumento, o seu parecer, dizendo o seguinte: olha, Deus está operando isso. E no capítulo 10, Pedro já trouxe o relatório sobre isso. Quando ele entra na casa de um gentil, ele é questionado pela igreja. Pedro, a gente ficou sabendo que você entrou na casa de um impuro, que você foi lá e comeu com aquele romano lá. E aí, então Pedro começa a explicar o que de fato aconteceu. Então, Pedro já havia dado uma explicação, mas isso não é suficiente. Os fariseus, os judaizantes não estão satisfeitos com isso. Eles querem ainda empurrar o judaísmo, práticas judaicas, nos gentios. Pedro aqui então começa dizendo aí que Deus então é o autor da salvação. Pedro foi o instrumento, Pedro levou o evangelho, eles ouviram da boca de Pedro, mas foi Deus quem os salvou, eles creram. Pedro destaca, né, aquela visão que ele teve, ele ressalta aquele momento onde Deus mostra para ele ali um lençol com vários animais, e naquele mesmo momento, quando Pedro pensa o que está acontecendo, o que quer dizer essa visão, chegam os enviados de Cornélio e Deus diz, o Espírito Santo diz para ele: vai com eles, eu os tornei puros, não considerem impuros esses homens, eu os purifiquei. Ou seja, eles estão prontos para receberem o Evangelho. Então Pedro diz aqui que esses homens creram, eles foram salvos, sem a lei, sem a circuncisão, não houve menção de lei. Simplesmente eles foram a Cristo, então não há necessidade de se tornar judeu para depois se tornar um cristão. Pedro acrescenta no verso número 8 um ponto importante, que Deus conhece os corações, e Deus testemunhou quando deu a eles o dom do Espírito Santo. Pedro diz então que Deus é aquele que conhece os corações. Deus escolheu aqueles homens. Deus conhece os vasos, Deus conhece a sua criação, Deus conhece cada parte da sua criação. Tudo que existe nesse universo pertence a Deus e Deus conhece extremamente. Deus conhece antes da fundação do mundo. Deus escolheu aqueles homens e os encheu com o Espírito Santo. Deus conhece os corações. Então não é uma ação externa, não é uma circuncisão exterior que vai decidir a salvação de alguém. Deus conhece os corações. Isso é interessante. Quando Deus me converteu, eu estava num momento bem complicado da minha vida. Geralmente é assim, né? Quando a gente está bem complicado, Deus opera. Quando a gente está sem esperança, Deus vai lá e nos resgata. Deus é mestre em nos tirar de situações complicadas quando clamamos a Ele. Na minha conversão eu estava numa situação bem complicada. Era um pós-adolescente, ainda meio perdido, sem saber o que fazer da vida. E eu estava numa época assim que eu falei assim: quer saber? Eu vou deixar meu cabelo crescer. Os irmãos já devem imaginar, por pastor. Então, eram duas pessoas, né? Mas externamente eu falei: vou deixar o cabelo crescer. E o cabelo cresceu, aí eu entendi assim: o cabelo cresceu, ele não cresceu assim, né? Cresceu assim. Eu falei: tá, então vamos trançar esse negócio. Então, imagina, então eu não era pastor ainda, mas cabelo grande. Ah, não, agora vai trançar o cabelo. O cara com o cabelo trançado, quem que é esse cara, né? Quem que é esse cara? E eu fui visitar uma igreja, uma denominação, com outro amigo meu, e eu feliz por Deus ter me convertido, Deus ter tirado o meu fardo, Deus ter perdoado os meus pecados, eu ter o Espírito Santo em mim, alegria, paz, uma felicidade nunca vista antes na minha vida, uma vida transformada, um coração trocado. E entramos na igreja, e eu esse amigo meu, eu com aquele cabelo, né? E aí o líder chegou para esse amigo meu e falou o seguinte: olha, quem é esse cara aí? E literalmente ele disse assim: afasta dele. Cara, aquilo me partiu o coração. Eu pensei: como assim? Deus acabou de me converter, eu tenho a alegria da salvação, meus pecados foram perdoados, eu tenho uma paz que eu nunca obtive na minha vida em lugar nenhum. E agora esse cara diz para esse meu amigo se afastar de mim por causa da minha aparência. Resultado, nunca mais voltei naquela igreja e sou presbiteriano até hoje. Mas o que eu quero dizer com isso? Deus é que conhece os corações, as aparências. Quantas vezes nós nos enganamos com as aparências das pessoas? Os judeus aqui, então, olhando para as aparências, para questões externas. Pedro destaca: Deus é quem conhece os corações. Deus salvou aqueles homens.
Deus tem plano na vida daquele povo. E ele foi até lá, me levou até lá, eu falei do Evangelho, o Espírito veio sobre eles. Então Deus conhece os corações e Pedro destaca aqui a presença do Espírito, o dom do Espírito, é o testemunho de Deus, é o selo de Deus. Esse é meu, faz parte do meu povo. O Espírito Santo, bendito o Espírito Santo, veio daqueles homens. Pedro destaca ainda, final do verso número 8, Deus concedeu o Espírito Santo a eles, a Cornélio, a sua casa, como também a nós nos concederam. Houve um Pentecoste, em Atos capítulo 2, em Jerusalém, mas houve um Pentecoste também em Atos capítulo 10, em Cesareia, para os gentios, um Pentecoste exclusivo para eles, para que haja essa unidade. Não são só os judeus que fazem parte do povo de Deus, mas os gentios foram escolhidos, foram eleitos e receberam o bendito Espírito Santo de Deus ali naquele momento, assim como também nós recebemos. Então Pedro está destacando aqui o fato do Espírito Santo de Deus, que conhece os corações, selar aqueles homens para a salvação. Verso 9, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Ou seja, Cornélio, a sua casa, Cornélio e os seus homens gentios, uma família gentílica, foi purificada pela fé no Senhor Jesus. E não pela circuncisão, não por observar a lei de Moisés, não por fazer qualquer obra, mas pela fé. Você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração? Você crê que Deus ressuscitou a Cristo? Sim, você é povo de Deus. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Você está salvo. Se a sua fé é no Senhor Jesus Cristo, você tem a salvação. Então Pedro diz que isso é pela fé, que essa salvação é pela fé. Verso 10. Agora Pedro começa então a desconstruir, ou melhor, a bater de frente com aqueles homens que buscam trazer problemas para a igreja. Verso 10, agora pois, porque tentais a Deus. Pedro está dizendo isso é tentar a Deus, o que vocês estão fazendo, querer impor alguma coisa que Deus não fez, isso é tentar a Deus. É como em Êxodo, quando o povo chega em Massá e Meribá, eles começam a tentar a Deus. Está Deus no nosso meio ou não? Deus está do nosso lado ou não? Tentar a Deus. Pedro diz aí que o que eles estão fazendo é colocar sobre os gentios um jugo, um peso, que nem os antigos e nem Pedro, nem os discípulos conseguem viver dessa forma. Ou seja, vocês querem colocar que eles são salvos pela lei. Isso é um peso, isso é um jugo, a gente não consegue viver assim. Jesus, ele tem no seu ensino, um ensino muito importante e valoroso para nós. Mateus capítulo 10, Jesus diz o seguinte, você conhece esse texto bastante, diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu tenho um jugo para vocês, eu tenho um ensino para vocês, mas esse ensino, ele traz descanso, esse ensino, ele é leve. É o contrário, quando aprendemos de Jesus, isso alivia a nossa alma. E aquilo que os judeus querem fazer, aquilo traz peso à alma das pessoas, regras. Se você não fizer assim, você não vai ser salvo. Viver pela lei é viver debaixo de um jugo, de um peso, sendo oprimido, com medo, servindo ao Senhor sem prazer nenhum. E aquilo que Cristo nos traz é um descanso na alma. Vir a Cristo, crer em Cristo, aprender de Cristo, é receber descanso em nossas almas, é ter paz com Deus, é ter a alegria da salvação, e é servir a Deus não por medo, mas por amor, é não confiar em nossas próprias obras.
Então, é um ponto fundamental, e aqui nós temos várias aplicações para nós. Confia a sua salvação em quem? A salvação está nas suas mãos. É você que se salvou, é você que se salva. Você pode perder a sua salvação. Ou você crê no Evangelho de Cristo, da graça. Há um problema quando nós andamos pela lei. Há um problema quando nós vivemos pela nossa própria performance, pelas nossas ações, por aquilo que nós fazemos diante da lei de Deus, por obediência a Deus. O que acontece quando nós queremos viver a regra, a lei? Mandamento a mandamento. Nós vamos quebrar os mandamentos. Você pode viver durante 1 hora sem pecar. Eu creio que um dia, talvez, 2, quem sabe. 3, se você estiver sozinho, num quarto fechado, pão e água. Talvez. O que acontece quando nós queremos viver em obediência à lei, achando que Deus precisa nos abençoar porque nós temos obedecido? Nós vamos nos frustrar, porque nós vamos falhar. Então, quando nós olhamos para nós, para a nossa obediência, nós nos entristecemos. Isso acontece na minha vida e eu creio que isso acontece na sua vida. Mas quando olhamos para Cristo, para a obra de Jesus, para a cruz, para a sua morte e ressurreição, para a vida perfeita que Cristo teve, e quando nós confiamos em Cristo para a salvação e não em nós, isso nos traz alívio. Porque não sou eu que estou sendo julgado, não sou eu que estou sendo contado aos olhos de Deus. Foi Cristo, perfeito, justo, santo. Eu sou pecador. Eu falho. Eu quebro a lei de Deus. Então como que eu vou viver pela lei? Como que eu vou servir a Deus tendo a lei como a base da minha vida, como a base da minha salvação? Isso vai trazer um peso para mim, isso é uma opressão. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho traz alívio para nós. O Evangelho traz paz. Quando estamos cansados, nós olhamos para Cristo, pela fé, nós cremos em Cristo, nós recebemos alívio, refrigério, pela obra de Jesus, por aquilo que Ele fez em nós. Verso de número 11, diz o seguinte: nós cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também eles foram. Então, nem nós que obedecemos à lei, fomos salvos pela lei, a graça de Deus. Se não fosse o Senhor, quem seríamos nós? Às vezes nós olhamos uma pessoa de fora, uma pessoa que não segue a Cristo, uma pessoa que tem uma aparência que nós não gostamos, uma pessoa que está em pecado, e às vezes a gente pode julgar essa pessoa e dizer: sou melhor que ela, sou melhor que esse cara aqui. Não é, você não é. Somos todos pó, somos todos barro. Qual é a diferença da minha vida para aquele homem lá fora, para aquela pessoa lá fora, que vive em rebeldia contra Deus? Puramente graça de Deus em nós. Favor que Deus operou em nós. Então não há essa distinção. Verso número 12, nós temos uma segunda parte onde Barnabé e Paulo trazem aqui o seu relatório. É interessante que Lucas coloca agora o nome de Barnabé à frente do nome de Paulo, algo que ele já havia trocado lá atrás. No começo era Barnabé e Paulo, depois Paulo toma a frente e começa a avançar muito mais do que Barnabé, mas aqui em Jerusalém o nome de Barnabé vem à frente. Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém para Antioquia. Foi Barnabé quem trouxe o apóstolo Paulo para trabalhar em Antioquia, para discipular, para fortalecer aquela igreja. Agora eles voltam para Jerusalém e Barnabé tem mais acesso àqueles homens do que o próprio Paulo. E aqui então Lucas destaca Barnabé à frente. E eles então começam a relatar quantos sinais e prodígios Deus fizera no meio deles, entre os gentios. Mais uma vez, a glória é toda de Deus, é Deus é quem opera, não é Paulo, não é Barnabé, Deus está operando, e entre os gentios. Então, o relatório que eles trazem, então provavelmente essa foi uma segunda parte da reunião, e agora eles começam a demonstrar aquilo que Deus está fazendo. Olha, Deus está salvando, Deus está curando pessoas. E aqui
quando nós começamos a entender o que está acontecendo nesse texto, Paulo passa a ser agora o personagem principal. Essa foi a última fala de Pedro em todo o livro de Atos. O ministério de Pedro agora vai ser sobrepujado pelo ministério de Paulo. E agora Paulo é o apóstolo dos gentios. E Deus, então, tem feito maravilhas. Assim como operou na vida de Pedro, curando aleijados, Paulo também fez. Então há uma similaridade aqui entre esses dois homens. Paulo e Barnabé e Paulo relatam aquilo que Deus tem feito ali, está fazendo entre os gentios, ou seja, é obra de Deus é quem está salvando esses homens, os estrangeiros. E a terceira parte dessa reunião acontece aí, verso de número 13. Depois que eles terminaram, ou seja, Barnabé e Paulo, falou Tiago. E aqui esse Tiago é Tiago denominado justo, Tiago, irmão de Jesus. É interessante que no ministério de Jesus, no início, a sua família não cria em quem ele era. Né? A ideia é que depois de um tempo Tiago passa a crer. Tiago crê no Senhor Jesus Cristo e ele vai escrever a epístola de Tiago lá na frente. Ele então começa a dizer: irmãos, atentais nas minhas palavras. Verso de número 14. Expôs Simão. É interessante que ele não chama Pedro de Pedro, mas o chama de Simão, Simeão, que é o nome judeu de Pedro. Expôs Simão como Deus. Então a obra de Deus ali entre os gentios, visitou os gentios. Essa ideia de visitar, nós nos lembramos no texto, por exemplo, de Êxodo, no livro do Êxodo, como quando Deus vê a opressão do seu povo e Deus visita o seu povo para a libertação. Deus pode visitar de duas formas. Pode visitar para o juízo e pode visitar para a salvação, para a redenção. E Tiago diz aqui que Pedro está demonstrando que na explanação de Pedro, Deus está visitando os irmãos. Deus está visitando os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Tiago toma aquilo que Pedro falou e usa como base para o seu parecer. Ele está concordando com aquilo que Pedro falou e avança. Verso de número 15. Confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito. E agora, Tiago, então, diz o seguinte: olha, o que está acontecendo agora, o que esses irmãos relataram, o que Pedro está dizendo, é o que está escrito na palavra de Deus, é o que o Espírito Santo já tinha registrado para nós. E ele cita aqui o texto de Amós, verso de número 16. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Tiago está dizendo, olha, Deus havia feito promessas, Deus havia, no Antigo Testamento, dito que as suas promessas não falham, que as promessas e a aliança feita a Abraão, a Davi, ela está em vigor. E esse é um texto messiânico. É uma profecia de Amós que fala sobre o Messias, verso número 17, para que os demais homens busquem o Senhor. Deus irá restaurar o tabernáculo, a comunhão, trazendo o Messias. E também todos os gentios possam buscar o Senhor. Ou seja, o Antigo Testamento vastamente já anunciava que os gentios seriam salvos. Tiago está dizendo o seguinte, olha, a gente conhece o Antigo Testamento, a gente conhece os profetas, e o Messias, ele é rei, não somente dos judeus. As promessas do Antigo Testamento mostram que o Messias, que o Cristo, é o rei de todas as nações. É rei dos gentios também, está aqui, Amós está dizendo, está escrito. Isso é interessante. Tiago, ele embasa aquilo que ele traz como palavra de Deus, está escrito, e eu disse isso e volto a dizer, isso precisa ser um hábito meu e seu, está escrito dessa forma, precisamos conhecer a palavra de Deus. Jesus Cristo, quando caminhava diversas vezes, ele ensinava, ele dizia, olha, está escrito, isso é para que cumprisse as Escrituras, não lestes a lei, você não tem lido os profetas. Precisamos conhecer a palavra de Deus, sermos operosos
disciplinados em conhecer a Deus, a sua vontade, para que quando precisarmos tomar decisões, possamos entender o que Deus quer, conhecer a voz de Deus. Tiago aqui, ele cita, ele embasa a sua posição, a sua opinião com a Escritura. Temos feito dessa forma. Muitas vezes nós dizemos, não, eu acho tal coisa. Eu acho que é por aqui. Não está escrito. Qual decisão tomar sobre os nossos filhos, sobre a criação de filhos, sobre o nosso casamento, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso lazer? Está escrito, está escrito. A palavra de Deus. Tiago, ele faz dessa forma, ele cita o Antigo Testamento, ele embasa aquilo que ele está dizendo no Antigo Testamento. Verso 18, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Isso é antigo, desde que foi prometido, Gênesis 3,15, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. Isso é para todas as nações. Não é somente aos judeus. Os gentios fazem parte do povo de Deus agora. Eles estão entrando. Verso 19 é o parecer de Tiago. Então, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Tiago está dizendo, olha, o que vocês têm tentado fazer é trazer um peso para eles, vocês vão oprimir esses homens. Não devemos agir dessa forma, eles não precisam se tornar judeus para depois se tornar cristãos. Não devemos perturbar aqueles que se convertem ao Senhor. Verso de número 20, ele diz o seguinte, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Então, Tiago passa agora a unificar a igreja. Então, os gentios não podem ser perturbados. Os gentios que têm se convertido, eles não precisam cumprir essas leis para serem salvos. Eles são salvos pela fé em Cristo Jesus. Eles são salvos pela obra exclusiva de Cristo, por crerem no Senhor Jesus Cristo. E agora, ao final, Tiago traz o seguinte, olha, mas a gente precisa tomar cuidado também com os judeus que vivem nas cidades. Então, os gentios também, eles não podem ferir a consciência desses judeus. São também irmãos, fazem parte da igreja e têm esses costumes. E Moisés e a lei é lida todos os sábados. Eles estão espalhados por aí. Então, há um balanço aqui. Tiago, em sua sabedoria, ele traz aquilo que é necessário aos gentios, mas ele também traz algo que os judeus precisavam, que é o fato de não serem ofendidos ali, de serem respeitados na fé, naquilo que Deus fez com eles desde toda a história. E eles também não podem ser atacados com isso. Tiago, então, traz aqui a contaminação dos ídolos, ou seja, a idolatria, cultos pagãos, envolvimento com outras religiões, com as religiões místicas que haviam espalhadas por toda aquela região, como também relações sexuais ilícitas. Aqui é provável que o contexto é do culto, haviam cultos onde a prostituição era a norma, a regra. Pode ser também a ideia de que os gentios tinham o costume de terem amantes, isso era normal. E aqui Tiago fala, não, relações sexuais fora do casamento, ilícitas, não. A gente precisa dizer isso para ele, para que eles respeitem isso, para que os judeus não se escandalizem lá no meio deles. Carne de animais sufocados, né? Então, para o judeu é uma abominação comer um animal que foi sufocado, um animal que não teve o sangue ali derramado devidamente. Então, Tiago está dizendo, para que haja comunhão entre esses dois grupos, eles precisam também ceder dessa forma. Não comer esse tipo de carne. E também o sangue. É algo também que o judeu abominava. A ideia de comer sangue, a galinha cabe dela lá, quem gosta aí do franguinho no sangue.
Para o judeu isso era uma abominação, mas para o gentio não. O gentio não tinha esse problema. Mas para que haja unidade na igreja, ambos precisam ceder, ambos precisam de sabedoria. Então é aquela velha questão de não usarmos a nossa liberdade para avançarmos e isso acabar ofendendo algum irmão, isso acabar escandalizando um irmão na fé. Nós temos várias práticas ou vários costumes, que muitas vezes não é um costume bíblico, mas é um costume humano. Mas eu não posso usar isso de tal forma que ofenda ao meu irmão. Por exemplo, algo que traz bastante dificuldade para a igreja, a questão da bebida, do álcool, do vinho. A Bíblia não ensina que isso é pecado, a Bíblia ensina que o excesso é pecado. O beber o vinho em excesso é pecado. A pessoa que toma o vinho ali em excesso, ela peca, ela quebra a palavra de Deus. Mas a pessoa que toma também sem observar que o irmão pode se ofender com aquilo, ele também peca. Então, há situações que é necessário sabedoria, e Tiago mostra isso aqui muito bem. Então, contextos onde pessoas têm problema com álcool, obviamente que isso não deve ser ensinado, feito, falado, isso vai trazer problema para a vida da pessoa. Quem pode tomar álcool, pastor? Aquela pessoa que tem domínio próprio, aquela pessoa que compreende as coisas. Nem todos. Tenho conhecido pessoas que tiveram problemas com alcoolismo. Não chegue perto de álcool, jamais. Passa longe disso. Então, é necessário essa sabedoria no meio do povo de Deus para que vivamos em unidade, para que vivamos em harmonia, para que a igreja, para que o corpo de Cristo caminhe unido aí. Então, esse texto nos ensina que a igreja tem as suas diferenças, mas que precisamos caminhar de forma que ambos os grupos sejam apaziguados, para que haja harmonia, tanto naquelas pessoas que entendem de uma forma a vida cristã, a fé cristã, e outras pessoas que caminham de outra forma. Tiago aqui, ele apazigua tanto os judeus quanto os gentios nessa sua decisão. E ele preserva aqui a unidade da igreja. Então esse é um momento importantíssimo da história da igreja. Aqui foi definido se a igreja seria uma igreja judaica, se a igreja cristã teria costumes judaicos ou não. Se nesse momento aqui, Tiago e Pedro, Paulo, não tivessem tido essa posição, provavelmente a gente teria costumes aqui judaicos. Nós estaríamos caminhando no judaísmo. Os homens precisariam passar pela circuncisão. Nós estaríamos com restrições alimentares. Isso não aconteceu. Jesus Cristo não trouxe esse fardo sobre nós. Nós precisamos também caminhar dessa forma. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a sua fé, que possamos crer no Evangelho verdadeiro. A minha pergunta, o meu ponto final aqui, é se o Evangelho que você tem crido é o Evangelho da graça, ou é o Evangelho das obras. Se a sua salvação depende daquilo que você faz, ou se a sua salvação depende daquilo que Cristo já fez, do sacrifício que Cristo já fez na cruz do Calvário. E a segunda e última aplicação é que nós precisamos de sabedoria para mantermos a unidade do povo de Deus. Há diferenças entre nós, mas nós precisamos apaziguar essas questões. Você vai encontrar cristãos, homens de Deus, pessoas que não creem da forma que nós cremos. Em questões secundárias, em questões periféricas, nós precisamos de sabedoria para caminharmos dessa forma. Cantamos aqui sobre a unidade do povo de Deus, sobre a bênção que é caminhar em unidade, como uma família unida. E entendemos que essa é a direção que o Espírito Santo tem dado a nós aqui como igreja também. Que Deus nos abençoe na nossa fé, crendo nessa graça maravilhosa de Deus, mas também preservando a unidade do corpo de Cristo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela direção do Senhor
na tua igreja. O Senhor é o Deus soberano, o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas, o Senhor conhece cada coração. O Senhor concedeu a esses homens o privilégio de estarem nessa reunião que direcionou a tua igreja. E cremos que o teu Espírito Santo estava sobre eles ali naquele momento, preservando as suas palavras, orientando, direcionando, para que essa decisão fosse tomada. E hoje nós colhemos, ó Deus, frutos dessa reunião. Assim também em nossas vidas, o Senhor tem nos guiado, muitas vezes passando por momentos que não compreendemos, mas nós podemos crer que o Senhor dirige o seu povo, que o Senhor é aquele que nos orienta dia após dia. Nos ensina, Pai, a confiarmos no Senhor, na Tua direção, na Tua provisão sobre cada um de nós. Abençoa também e fortalece a nossa fé, que possamos crescer na graça do Senhor e no conhecimento de Cristo Jesus. Teu Filho é a fonte de todas as bênçãos, Teu Filho é a fonte de toda a riqueza espiritual, e nós queremos, ó Deus, avançar no conhecimento de Cristo e na Tua graça maravilhosa. Oramos também para que a paz do Senhor possa continuar reinando em nosso meio. Dá-nos sabedoria para conversarmos com os nossos irmãos, para não ofendê-los, para não sermos desrespeitosos, ó Deus, para não darmos um mau testemunho, para que possamos caminhar em unidade, assim como o Senhor estabeleceu.